Bom, vamos lá então. Milhões de coisas para perguntar, mas assim, aquela pergunta que não quer calar, né? Qual a diferença do candomblé para umbanda? Todo mundo fala, qual é? O que é a diferença? São parecidos, né? Tem gente que fala, tem sincretismo e tal. Não. Como é que a gente pode começar essa conversa assim, a partir desse ponto? Então, o candomblé, né, ele vem de uma origem, né, afro-brasileira. Ele começa, né, aqui a gente tem o famoso xirê, né, onde nós convocamos os nossos orixás, né, os nossos ancestrais. O candomblé é uma de origem afro-brasileira, mas com diáspora africana, né. O candomblé ele chega aqui no Brasil, né? Na realidade, ele começa a ter uma estrutura melhor no século XIX, ele começa a se reestruturar no século XIX, mas o povo banto, né, são os primeiros a chegarem aqui no Brasil, né, no início do século XVI, isso. No final do século XVI, o povo banto, né, que descende de Angola, Congo, né, e aí, no final do século XVI, indo para o século XVII, nós temos a chegada dos povos iorubás, né, e também do povo Fon. E eles foram todos, né, reunidos aqui no Brasil, a gente sabe, com a questão da escravidão, né? E o candomblé ele começa a ter origem pós escravatura, né? A Abolição. abolição. E aí ele começa a se reestruturar, né? Ele começa a se reestruturar por quê? Quando os escravos chegam aqui no Brasil, uma das grandes estratégias dos senhores de engenho, de escravo, era, na realidade, juntar todas esse todas as etnias que vinham de diferentes regiões de África, né, justamente para que os escravos não pudessem causar rebeliões. Então era uma estratégia, né? Então quando o candomblé começa a se reestruturar, né, pós abolição da escravatura, né? E aí ele começa a se reestruturar no século XIX, aonde começam os povos ter a sua própria independência, Banto, né? O povo Yorubá e o povo Fon. Eles começam a cada um seguir o seu caminho. É aí que o candomblé começa né, a se pré-estabelecer aqui no Brasil, né? E a Umbanda, ela na realidade é de origem brasileira, né? Tem uma origem voltada também para Angola, Banto, né? Nós temos bastante influência de Kikongo, palavras quimbundas, né? Que são de origem de Angola, né? De Congo. Então, a Umbanda, ela fala muito dos ancestrais que permanecem nessa terra, né? Que são, quando os escravos, eles fugiam, né, na época, eles se reuniam com os índios, né? Nas tribos que mais acolhiam eles. Então, ficou uma certa miscigenação, né? De índio com o povo de diversas regiões da África, né? Então, quando a Umbanda ela chega aqui na verdade, ela toma forma aqui no Brasil, né? A gente também deve ressaltar que a Umbanda, né? Eu, pelo menos dentro dos meus estudos, a Umbanda ela não começa com Zélio, lá em 1908, se eu não me engano. Né? Ela não começa com Zélio, ela começa nas senzalas, né? Elas começam com a troca nas senzalas, com os povos bantos, com os povos indígenas que pertencem a esta terra, que são os verdadeiros donos dessa terra, né? Sim. Então, a Umbanda é uma religião onde cultua as entidades dessa terra e também aqueles que vieram para cá e se misturaram junto com o povo daqui, né, que acabou criando uma miscigenação muito grande, né. Então, o candomblé é uma religião
afro-brasileira com diáspora africana, né? E a Umbanda é uma religião de origem brasileira, mas que também tem aí a sua origem voltada mais para Angola, para o povo quimbundo, né? Então, tanto que tem muitas palavras que nós falamos no nosso dia a dia que tem origem banto, né? E se a gente for procurar para a gente entender, de fato, vem, né, da colonização, vem da escravatura, né? Então, é importante a gente ter um pouco mais de elucidação sobre isso, né? Mas a Uhum. Umbanda, ela foi considerada, né, e é considerada uma religião afro-brasileira, justamente por ter essa miscigenação com os nossos ancestrais, né? Que nós respeitamos Uhum. muito, apesar de... Eu vim de um berço... do candomblé, mas vim de um berço também de Umbanda, né? Minha avó era da Umbanda, Ah, minha... então aí isso é Sim, completamente eu viável. nasci, Sim, é viável. eu nasci no meio da Umbanda e do Candomblé, mas eu me identifico hoje muito com o Candomblé, né, do culto dos orixás, aonde eu pertenço hoje, e também amo a Umbanda, né? A Umbanda é lindíssima, tem os seus fundamentos, tem a sua Aí, origem. deixa eu entender.